Quando petroleiros iranianos bombeavam petróleo para Haifa nos anos 60, ninguém falava de halal xiita ou ocupação persa. Mas a Revolução Islâmica Iraniana acabou com essa aliança com Israel. Tel Aviv e Washington se viram na mesma situação. Tranquilizaram vizinhos árabes sobre o perigo diante de um novo inimigo, o Irã. O que fizeram? Israel adotou uma política de equilíbrio à distância, despertando contradições internas entre seus adversários para que se destruíssem, transformando o conflito árabe-israelense em sunita-xiita, com Israel emergindo como único sobrevivente. Essa estratégia apareceu no memorando Clean Break entregue a Netanyahu em 1996 por pesquisadores americanos, propondo remodelar a região explorando divisões internas. O assistente do secretário de defesa do Sinab Stenish recomendou a Netanyahu ativar Hezbollah, Síria e Irã, e separar os xiitas do sul do Líbano desses três. Claro, Israel já seguia o princípio do equilíbrio com outros antes de 1996. Quando invadiu o Líbano em 1982, lançou panfletos como este sobre vilarejos xiitas no sul, dizendo: "Não esqueçam as desgraças que os palestinos trouxeram a vocês." Ele fala sobre a OLP que existia no Líbano, transformando o conflito em palestino-libanês, em vez de árabe-israelense dos anos 80 até 2000. Israel financiou a Rádio Voz da Esperança, TV do Oriente Médio e Rádio Voz do Sul, que receberam equipamentos de Tel Aviv para falar em árabe com a população do sul do Líbano. O relatório de Civilian Paints para a Human Rights Watch diz que a Voz do Sul transmitia mensagens intimidatórias para aldeias xiitas, visando forçar sua evacuação. Continuando, na guerra de 2006, a hostilidade contra o Irã era mais evidente. Israel lançou panfletos em aldeias do sul retratando Hassan Nasrallah como um fantoche do Irã e da Síria. Outro panfleto dizia: "Vocês querem um Líbano isolado, sitiado e à mercê da Síria e do Irã." Este é outro panfleto dirigido aos membros do Hezbollah. Suas vidas são muito mais valiosas que a do agente iraniano. Por quê? Todo esse investimento em convencer os libaneses de que o Irã é o inimigo? Voltamos ao equilíbrio com os outros. Querem vender-lhe medo de um inimigo para poderem atacá-lo. Claro, isso não é uma alusão à imagem do Irã, seu projeto de influência regional ou suas intervenções no mundo árabe. Tudo isso é conhecido. Os Isirtiwa adotaram recomendações da Rand Corporation para o exército americano sobre a guerra prolongada, que consideram sua guerra contra o Islã. Pesquisadores propuseram ao exército americano um conflito xiita-sunita contínuo que esgotaria Teherã. O relatório diz claramente que os Simafiomelhapas podem explorar essa divisão sectária, apoiando regimes sunitas tradicionais para conter Teherã. Documentos do Congresso afirmam que a Rand Corporation é financiada pelo Departamento de Defesa e pelo Departamento de Estado americano paga por um estudo que promove conflito xiita-sunita para enfraquecer o Irã e dividir o mundo islâmico, essa estratégia certamente se tornará política concreta. Em 2011, os sírios se revoltaram contra o tirano Bashar al-Assad, e os americanos viram uma oportunidade, como revelam mensagens vazadas de Hillary Clinton. A melhor forma de lidar com o programa nuclear iraniano é ajudar o povo sírio a derrubar o regime de Bashar al-Assad. Por quê? Porque apostam no que virá depois. A queda da Casa de Assad, código que incendiou uma guerra secreta entre xiitas e a maioria sunita. Não apenas a Síria crescendo no Irã, mas também na visão dos comandantes israelenses, não seria algo ruim para Israel e aliados ocidentais. E o que eles fizeram? Operação Timber Sycamore, o programa secreto da CIA na Síria. Organizaram e armaram forças rebeldes sírias, conforme vazamentos do Wikileaks, com orçamento de $1 bilhão anuais, incluindo treinamento, armas e salários para combatentes. As armas surgiram em 2014. Por outro lado, os americanos fecharam os olhos para o ISIS e seu financiamento regional. Por quê? Escute o que o ex-líder da OTAN disse. O ISIS começou com financiamento de nossos amigos e aliados, porque essas pessoas na região vão te dizer: se você quer alguém que lute até a morte contra o Hezbollah, e você está atrás desses fundamentalistas religiosos, é quem luta contra o Hezbollah. Depois disso, os Steiwa entraram como Superman Salvador na arena, com uma coalizão internacional para bombardear o ISIS. Todo esse caos e incitação de todas as partes umas contra as outras. Isso não foi apoio às liberdades da Síria. Foi exploração da dor dos sírios e sua busca por libertação, ligando a segurança de Israel à vitória da oposição chinesa, enfraquecendo o Irã num conflito sectário que devora toda a região. E aconteceu. A maior tragédia não está nas batalhas com armas, mas nas batalhas aqui na tela do seu celular. Washington destinou $1,5 milhão para o projeto secreto do Irã.
canal do Telegram, conta no Twitter, site eletrônico. Por quê? Para promover o sigilo americano sobre o Irã. Publicado em árabe, persa e inglês. Diz que destaca a desinformação emitida pela República Islâmica e apresenta narrativas contrárias e verdadeiras. O que isso significa? Essa é exatamente a definição da indústria do ódio. O Departamento de Estado já tem uma equipe especial sobre o Irã no Centro de Engajamento Global, trabalhando em esforços de longo prazo para enganar o público árabe sobre o Irã. A diretora do projeto testemunhou no Congresso dizendo que trabalham com parceiros locais árabes para impulsionar a narrativa americana como multiplicadores de força contra o Irã. Parece que vem dessas mesmas pessoas. Mas a fonte é americana e o dinheiro é americano, como parceiros locais. 10 estações de mídia no norte da Síria receberam fundos, salários, equipamentos, internet, treinamentos e até geradores diesel através de programas da USAID. Para quê? O relatório do inspetor-geral da USAID diz: combatendo extremismo violento e desinformação de milícias apoiadas pelo Irã. Você dirá que essas instituições, ao publicarem sobre a ocupação iraniana em Deir ez-Zor, mostram a realidade e não por dinheiro americano. Veja, o problema não é reportar fatos, mas exagerar seletivamente alguns em detrimento de outros. E essa é a tragédia. Deir ez-Zor, segundo o mesmo relatório americano, tinha presença iraniana, russa, americana e síria. Mas a mídia financiada pelos Zessaiwa prioriza cobrir ações iranianas, desviando a atenção do perigo maior e apresentando uma imagem distorcida da realidade. Claro, se você acha que isso aconteceu apenas na Síria, está enganado. O ciberespaço do exército americano, Operation Unheard Voices, é dirigido às massas do Iraque, Síria, Iêmen, Líbano e outros países, promovendo políticas americanas e atacando o Irã. Por quê? Para mudar a opinião pública digital antecipadamente. Com o início da Primavera Árabe, o Comando Central dos EWA expandiu a Operation Earnest Voice, iniciada no Iraque, criando contas falsas operadas por soldados americanos que postam em árabe e persa para promover discurso pró-Washington e contra Irã e Houthis. Por que todo esse esforço incansável, ramificado e disfarçado sob fachadas de programas de desenvolvimento, subsídios e conversa vazia? Por quê? Voltemos aos memorandos da RAND. Porque não querem enfrentar um mundo muçulmano unido, então o que fazem? Observam, os muçulmanos já estão divididos entre sunitas e xiitas, e eles exploram isso. A bússola foi apagada com sucesso, e o mundo árabe islâmico ficou preocupado com a ocupação persa, o crescente xiita e a expansão safávida, esquecendo o perigo real dos ataques a todas as preocupações árabes. Deslocamento, fome, cerco, divisão. Agora você dirá que o Irã realmente tem ambições de influência e interferência em nossos países. Correto, isso é verdade. Mas deixe-me dizer-lhe, a Europa viveu séculos de guerras religiosas e étnicas. Custou milhões de vidas. Os europeus mataram uns aos outros por diversos motivos. Depois, deixaram as armas de lado, fundaram a OTAN e eliminaram fronteiras geográficas e econômicas através da União Europeia. E aprenderam a lição. Não se pode hostilizar um vizinho. Todas as hostilidades eventualmente podem deixar arrependimentos que só séculos curam. Mas diante do inimigo externo, estranho a você, deve-se seguir o que disse o profeta, que a paz esteja com ele. Os fiéis são como um edifício, onde uma parte fortalece a outra.